Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é 27 de novembro de 2019. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Gente, é o seguinte, está instaurado no Brasil a censura a críticas a ministro do STF. Você tem liberdade de expressão desde que você não fale sobre os deuses do Olimpo. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações. Na descrição do vídeo, você que curte o nosso canal, quer nos dar uma força, conta bancária, pode depositar qualquer valor. Deltan Dallagnol acaba de ser punido por expressar a sua própria opinião. Vamos à matéria? Olha só isso aqui, gente, que absurdo. Absurdo! Deltan é punido com advertência por críticas a ministros do STF, gente. A coisa tomou um rumo que chega a ser inacreditável. O Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, decidiu hoje, no caso ontem, 26 por 8 votos a 3, punir o procurador da República, Deltan Dallagnol, com uma advertência por ter dito em uma entrevista, olha a frase, que ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, eram lenientes com a corrupção. Só foi isso o que ele disse. E eu pergunto para vocês, ele disse alguma mentira? Trata-se da primeira punição disciplinar da carreira de Dallagnol. A advertência é a pena mais branda nas sanções que o CNMP pode aplicar a membros do Ministério Público Federal, MPF. Mas, em caso de reincidência, pode resultar em punições mais graves. A sanção também prejudica a promoção. Quer dizer, o negócio, os caras prejudicaram a vida do Deltan Dallagnol aí. Em nome do quê? Bom, vamos continuar. Dallagnol ainda responde a outros 2 procedimentos disciplinares que constam na pauta de julgamento do CNMP desta terça-feira, 26. Preste atenção. Um aberto por iniciativa do senador Renan Calheiros, um dos piores ladrões da história do nosso Brasil, processando o procurador-geral da República. Gente, é lamentável. Bom, e outro pela senadora Cátia Abreu, PDT. Não vamos nem comentar, né? Bom, vamos falar do julgamento. Dallagnol foi punido no processo administrativo disciplinar aberto em abril a pedido do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, após o procurador ter dito numa entrevista à rádio CBN em agosto do ano passado que os ministros da segunda turma do Supremo mandaram uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção. O procurador fez uma crítica à decisão em que a segunda turma do STF retirou trechos da delação da Odebrecht das mãos do então juiz federal e hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Sua defesa alega que ele apenas exerceu sua liberdade de expressão e não incorreu em nenhuma falta disciplinar. Para o relator do caso, conselheiro Luiz Bandeira de Mello, o procurador agiu com ausência de zelo, preste atenção, gente, ausência de zelo, pelo prestígio de suas funções, falta de decoro, urbanidade, violando seus deveres funcionais. Eu já vi Gilmar Mendes dizer coisa pior. Xingar. E ninguém fala nada. O próprio Renan Calheiros tratou juízes de juizecos. E ninguém falou nada. Bom, previstos na legislação pertinente. É um excelente procurador da República e é bem verdade que o trabalho que ele faz revolucionou o judiciário, revolucionou a sociedade, revolucionou a quadratura atual em que nós vivemos, mas é necessário registrar que essa atuação não pode servir como salvo-conduto para ele manifestar o que desejar, do modo como desejar, como vinha fazendo de modo excessivo, disse Bandeiras. Eu quero saber onde está o excesso do Deltan Dallagnol. Ninguém vê o excesso da Gleisi Hoffmann em esculhambar o presidente da República. Ninguém vê o excesso do Paulo Pimenta. Ninguém vê o excesso de Lula chamando o povo para ir para as ruas, entrar no embate. Mas ninguém vê isso.
Mas o excesso que ele cometeu foi o Deltan Dallagnol, cara, inacreditável. O relator foi acompanhado pelos conselheiros Otávio Rodrigues, Sandra Kriegel, Fernanda Marinella, Walter Schwachner, Luciano Maia, Sebastião Caixeta e Reinaldo Reis, que é o corregedor nacional do MP. Divergiram o vice-procurador-geral da República, José Bonifácio de Andrada, e os conselheiros Silvio Amorim e Oswaldo de Albuquerque. Defesa. O advogado Francisco Rezec, ex-ministro do STF, disse durante o julgamento que os termos utilizados por Dallagnol foram de fato inadequados, deselegantes, mas de forma alguma ele havia violado seu decoro funcional. Rezec pediu aos conselheiros que observassem o princípio da proporcionalidade no caso, pois, embora as palavras de Dallagnol tenham sido infelizes, elas parecem brandas quando confrontadas com as manifestações de outras autoridades. Vou dar um exemplo para vocês. A parlamentar que chama o presidente de canalha, Dona Maria do Rosário, aonde está o STF para poder punir esse excesso? Você vê? Não vê. Bom, aqui. Dos três lados da Praça dos Três Poderes, tudo o que temos ouvido é o desregramento verbal. É a falta de padrões de continência, disse Rezec, afirmando que o Brasil se tornou uma república de bancarrotos. Ainda em defesa de Dallagnol, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, a MPR, Fábio George da Nóbrega, disse que as manifestações do procurador se enquadram na liberdade de crítica a autoridades da República. Para fortalecer o Estado Democrático de Direito, todas as críticas, ainda que árduas e duras, precisam ser toleradas e admitidas, defendeu. E aí encerra a matéria. Gente, é inacreditável o que nós estamos vendo acontecer pelo STF e correligionários deles. Punir Deltan Dallagnol por dizer que os ministros do STF estão alinhados com a corrupção, porque o cara falou isso. Agora vamos fazer aqui uma retrospectiva. Nós tivemos aí Dias Toffoli e Gilmar Mendes confabulando para punir Deltan Dallagnol, preste atenção, Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro por mensagens da Vaza Jato, que por uma questão de destino acabaram de ser encontradas fraudes e fabricação de mensagens. E agora, Gilmar e Dias Toffoli, agora devia ser o seguinte, eles deviam ser punidos por dizerem que os dois, tanto o ministro quanto o procurador, deveriam ser punidos exemplarmente. Quer dizer, eles agiram, eles foram acusadores antes mesmo, acusadores e executores de uma sentença antes mesmo de se ter qualquer prova concreta contra qualquer um dos dois, Moro e Dallagnol. Mas ninguém fala nada. Arbitrariedade o STF pode cometer, não tem problema nenhum. Você tem, como eu já falei, a Maria do Rosário chamando o presidente de canalha, mas tudo bem, tá valendo, pode, não tem nenhum problema. Você tem Gleisi Hoffmann xingando, eu não vou nem repetir os palavrões, daqui não adianta. Você tem o próprio Lula incitando o ódio dentro do Brasil, nas ruas para cima e para baixo, mas você não vê uma manifestação de ninguém para punir as ações do Lula. Você tem os próprios ministros, como por exemplo, você viu só porque o cara... gente, isso aqui daqui uns dias nós vamos ter o toque de recolher do STF. Vai, não demora muito não. Do jeito que as coisas vão, não demora muito não. Porque o cara não pode expressar uma palavra. O cara não pode expressar... No avião, lembra aquele advogado no avião, né? O cara só porque disse que o STF não representava, mas que ele tinha vergonha do STF. O que o Lewandowski fez? Polícia para ele. Agora nós temos um STF que derruba a prisão em segunda instância, beneficia 4.995 bandidos, mas é para dizer que eles estão a favor da lei e soltam Lula nessa brincadeira. Mas eles estão a favor da lei. Nós temos um STF que pega o processo do Sérgio Moro,
tanto do triplex quanto de Atibaia, e vão colocar em xeque um processo que todo mundo sabe que não houve a menor falta de competência do hoje ministro, né? Mas na época juiz. Mas o STF coloca em pauta para julgar um processo que eles sabem literalmente que não há a menor necessidade disso. Já deveriam ter rejeitado de cara esse processo. Mas, enfim, prevalece os corruptos, né? E as vítimas são sempre as serem julgadas. É o que está acontecendo com o nosso STF. Atende o pedido dos criminosos e se julga as vítimas. Nós temos aí as próprias arbitrariedades do Gilmar Mendes, né? Contra a democracia brasileira. Nós temos ministros desafiando o povo brasileiro, mas ninguém faz nada. Fica tudo por isso mesmo. Nós temos o ministro Gilmar Mendes soltando bandidos à torto, mas ninguém fala nada. E quando alguém fala que eles são lenientes à corrupção, não pode. Por que será, gente? Será que é porque o que o Deltan falou é verdade? Eu acho que estão falando. Começou a inquisição do STF. Daqui uns dias ninguém vai... Eu estou me lembrando agora do tempo do governo Dilma Rousseff, no tempo que entrou no Congresso uma pauta, um projeto, que a ideia do projeto era o seguinte: se você não poderia falar mal do governo nas redes sociais. Lembram disso? Eu acho que muita gente já esqueceu. Mas esse projeto tramitou no governo da Dilma Rousseff. Era proibido falar mal do governo. Bom, não passou o projeto, graças a Deus. Mas o STF criou um mecanismo de autodefesa. Gente, você sabe por que eles estão criando esse mecanismo? Porque eles sabem melhor do que ninguém que o que eles estão fazendo está totalmente fora da ética. Você vê a ação do Dias Toffoli ali 4 horas naquele julgamento do COAF. E a atitude dele repercutiu mal pra dedéu. Até a OCDE, foi a OCDE que veio no Brasil aqui para fazer uma avaliação para o Brasil entrar lá no coisa lá. Cara, o cara prejudicou a imagem do Brasil, mas ninguém fala nada, poxa. Os caras pegaram a questão do Caixa 2, que estava na mão da Lava Jato, com competência, equipe equipada, toda preparada para dar suporte à situação. Tiraram de lá e colocaram na mão do TSE, um lugar onde não tem o menor suporte para isso. E é pra gente achar que eles estão favoráveis à justiça? Cara, tá bem claro, esses caras são lenientes sim com a corrupção. Mas nós brasileiros não podemos mais expressar a nossa indignação. Você vê, se um cara como o Deltan Dallagnol não pode, gente, imagine você e eu, um réis mortal. Um civil que não tem prerrogativa de foro, que não tem prerrogativa de nada. Estamos à margem e à mercê desses caras. O nosso STF, infelizmente, a cada dia que passa, deixa mais claro que a última coisa que eles estão defendendo é o povo brasileiro e a justiça. São as duas últimas coisas que eles defendem. Eles defendem tudo, menos a Constituição, menos o povo. E aplicar a justiça ao dedinho. Faz tempo que o STF não o faz. Essa ação contra o Deltan Dallagnol, essa punição contra o Deltan Dallagnol é mais um traço da vergonha que nós brasileiros sentimos dessa turma. É por essas e outras que cada dia mais o povo pede uma coisa: uma limpeza no STF. Nós queremos ministros que sejam justos e que saibam respeitar as críticas. E acima de tudo defenda a Constituição e defenda o direito e a vontade do povo. Mas parece que o nosso STF não sabe mais o que é isso. Perdeu a bússola da justiça. Canal Brasil Notícias.